Meu nome é Victoria Busque e no devocional de hoje nós vamos estudar como é o reino de Deus. Onde está o reino de Deus e para que serve o reino de Deus? Esse estudo é um estudo incrível, muito revelador e eu espero que você fique até o final, porque você com certeza vai perder muito se não acompanhar. O versículo-chave é Mateus 6,33, que está escrito: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A gente precisa saber o que é o reino de Deus, porque como é que nós vamos buscar algo que nós não conhecemos? Se você não sabe para onde está indo, se você não sabe o que você quer, você não vai conseguir fazer nada, você vai ficar perdido. Então, o nosso objetivo aqui é entender o que eu tenho que buscar, que reino é esse, como é que eu sei que eu estou alcançando o reino de Deus. A justiça do reino de Deus é a justiça que Cristo fez por nós, quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Essa é a justiça do reino de Deus. Eu já falei dela num devocional sobre justiça, então se você quer saber detalhes, você vai lá e dá uma olhada. Só que aqui a palavra fala o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? A palavra fala o que vai ser acrescentado nos versículos acima deste. Lá em Mateus 6, a partir do versículo 31, está escrito: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Deus garante, Ele promete que nós teremos o que comer, o que vestir e o que beber. Ele promete. Quem busca o reino de Deus tem essas coisas, porque o nosso Pai Celestial sabe do que nós necessitamos. Mas algumas pessoas entendem esse versículo de forma totalmente errada. Elas ignoram esses dois versículos acima e leem somente o 33. E elas dizem todas as coisas são acrescentadas. Então elas estão dizendo por aí que Deus vai garantir prosperidade, que Deus vai garantir que eles vão vencer algum processo, que Deus vai garantir algum luxo, que Deus vai garantir alguma cura de alguma doença. E daí eles ficam falando isso como se isso fosse uma promessa, mas a promessa de Deus em relação a quem busca o reino é ter o que comer, o que beber e o que vestir. É somente isso. A Bíblia não promete mais nada além disso nessa parte. Então eu já vi pessoas, por exemplo, orando para Deus reformar a casa delas e citando esse versículo como se Deus prometesse que ia reformar a casa delas nesse versículo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, a promessa de Deus é para a nossa sobrevivência, não é para luxo e nem para desejo. Como é o reino de Deus? O profeta Daniel teve visões e teve revelações de Deus. Antes que o reino de Deus chegasse, ele teve um sonho com reis. Eu vou falar desse sonho de Daniel em um outro devocional, em um outro vídeo, porque é bem extenso. Mas você abra Daniel 2 e leia para você entender. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então a primeira coisa que a gente entende aqui é que na época de Daniel, no Antigo Testamento, o reino dos céus ainda não estava estabelecido, ele seria estabelecido na terra. Então terá uma data, terá um momento em que esse reino chega na terra. Ele está falando de uma data, de um momento cronológico, e esse reino, que é o reino de Deus, nunca será destruído, ele nunca será dominado, ele durará para sempre. Então essas são as três primeiras coisas que a gente tem que saber a respeito do reino de Deus. Em Marcos 4, a partir do versículo 26.
Ele prosseguiu dizendo, Jesus: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Se tem um lugar e uma pessoa que pode nos mostrar o que é o reino de Deus, onde ele está, é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo esteve no reino de Deus, ele esteve lá, ele conhece Deus, ele sabe de todos os mistérios de Deus. Então a única pessoa que tem capacidade de nos mostrar o reino de Deus a ele. E ele faz isso por meio dos evangelhos. E ele está fazendo isso agora. Lançar sementes é lançar palavras, ações e orações. Quando a gente está orando por alguém, quando a gente está falando de Deus, quando a gente está honrando Deus na terra com as nossas ações, nós estamos lançando sementes na terra. A terra é a vida das outras pessoas, é o coração das outras pessoas. Quando as pessoas olham para a nossa vida, enxergam Deus na nossa vida e sentem vontade de ter essa vida, de ter esse Deus, essas pessoas estão recebendo sementes que nós estamos lançando. E essas sementes, elas começam a frutificar, elas começam a germinar, elas começam a crescer na vida dessas pessoas. Então, o que nós fazemos pelas pessoas é algo pequeno, como uma semente. Mas quando essa semente cai em solo fértil, ela começa a crescer e ela se torna grande. A semente começa a crescer, a presença de Deus começa a crescer na vida das pessoas. A sede pela palavra de Deus, pelo conhecimento em Deus, começa a crescer na vida das pessoas. Então essas almas começam a ser libertas e essa é a semente crescendo. Nós não temos capacidade de fazer a semente crescer. Isso é algo que somente o Espírito Santo consegue fazer. Esse crescimento é do Espírito. Mas o lançamento da semente é nosso. E o dia da colheita é o momento em que as almas serão finalmente salvas, que é o momento em que Cristo vai voltar. No dia que Cristo voltar, ele vai colher as almas que são dele e vai levar junto com ele para diante do trono de Deus. Aqui Jesus está explicando como é que é a dinâmica do reino, como é que o reino acontece. Em Lucas 13:18, Jesus continua explicando como é que é o reino de Deus. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Por que um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é um grão muito pequenininho. Ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com o que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus sempre compara o reino de Deus como algo que o ser humano faz e que depois cresce. Um homem joga um grão de mostarda, uma mulher mistura a farinha, um homem lança uma semente, mas o crescimento dessas sementes e o crescimento dessa massa não é algo que o homem pode fazer, é algo que acontece sem a interferência humana. Aqui, a palavra de Deus mostra que o reino de Deus é um reino vivo, ele é um reino que cresce, ele é um reino que se movimenta, ele é um reino que se estabelece. E quando a gente coopera com esse reino, ele cresce muito mais. Deus, ele sempre escolheu atuar por meio de pessoas. Não que Deus precise de pessoas, mas ele escolheu atuar por meio de pessoas. Então a nossa cooperação com o reino de Deus, as nossas sementes lançadas, as palavras, as orações, as intercessões, as ações que a gente faz, elas estão cooperando para que esse reino cresça. Nós estamos estabelecendo, plantando sementes, plantando o reino por onde a gente passa. E quando a gente faz uma plantação que agrada a Deus, Deus faz com que essa plantação cresça. Em Lucas 13:29 está escrito: pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
e ocuparão os seus lugares na mesa do reino de Deus. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que na mesa de Deus já tem lugares para nós. Elas ocuparão os seus lugares. Os lugares já são delas, então Deus já preparou lugar para nós na mesa dele, no reino dele. E quando ele diz aqui que as pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, ele está falando que o povo de Deus não está limitado a uma terra. Deus não se conecta a territórios, Deus se conecta a pessoas. Então ele está interessado em que as pessoas venham para ele independente do local de onde elas vieram. Não importa de onde você veio, não importa qual é a sua cultura. O que importa é que você se aproxime e chegue até Deus. Como é o reino de Deus? Em Romanos 14:17 está escrito: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus só está presente onde o Espírito Santo está presente. Não há como a gente viver o reino de Deus sem o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. E quando ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está dizendo que não é material. Não existe um reino, tipo um território com um castelo, com um povoado. Não é isso o que é o reino de Deus. O reino de Deus ele é espiritual. E a gente pode sentir o reino de Deus, porque a palavra diz que ele é justiça, paz e alegria. Então nós podemos sentir o reino de Deus quando nós estamos em paz. Quando nós sentimos alegria pela nossa salvação, é sinal de que o reino de Deus está presente. A justiça do reino de Deus, mais uma vez eu digo, é a justiça que Cristo cumpriu por nós. Então o reino de Deus está constantemente se manifestando na terra, se manifestando por meio dos filhos de Deus. Em Salmo 145, no versículo 13, está escrito: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Então, mais uma vez aqui fala que o reino de Deus é eterno e ele é dominado por Deus, ou seja, o Senhor do reino, o rei do reino é Deus. Onde está o reino de Deus? A Bíblia também nos conta. Em Lucas 17, a partir do versículo 20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus é espiritual. Então a gente não pode dizer que ele está lá ou que ele está aqui, mas a gente pode dizer que ele está entre nós. Naquele momento o reino de Deus estava em Jesus, que estava entre o povo, que estava no meio do povo. Hoje o reino de Deus está com o Espírito Santo, entre o povo, de novo, mais uma vez. E Jesus diz que o reino de Deus está no meio de vós, ou seja, ele está na terra. E ele está aqui agora, ele está neste momento na terra, ele está neste momento entre nós. O reino de Deus ele é um reino presente, ele não é uma promessa para o futuro. Ele é algo que está acontecendo neste exato momento. Em João 18:36, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Perceba que o reino de Deus está aqui, mas ele não é daqui. Ele está aqui, mas ele não pertence a este lugar. Quando eu viajo para um país diferente, eu estou naquele país, mas eu não sou daquele país, porque a minha nacionalidade é brasileira. A nacionalidade do reino de Deus é celestial. Mesmo que o reino de Deus esteja na terra, ele não é da terra. É isso que a palavra está dizendo. E tem um detalhe, a palavra está escrita assim: mas agora o meu reino não é daqui. Existem especulações a respeito desse agora. Por que agora? Será que em algum momento o reino de Deus será daqui? Será que em algum momento o reino de Deus foi daqui? Tem algumas teorias que falam que quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o reino dele na terra.
Então o reino dele será um reino da terra também. Mas me conta o que você acha sobre isso. Faz sentido? Se você tiver algum versículo que fale a respeito disso, escreve nos comentários. Em Marcos 1, versículo 15, está escrito: O tempo é chegado, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando ele disse que o tempo é chegado, ele estava dizendo que chegou o momento em que o reino de Deus iria se estabelecer na terra. Se estabelecer entre os filhos de Deus, se estabelecer entre o povo. Mas para que esse reino de Deus pudesse se estabelecer, era necessário que as pessoas se arrependessem e crescem no Evangelho. Sem arrependimento e sem crer em Deus, não há como o reino de Deus se estabelecer. Em Marcos 10, no versículo 14 e 15, está escrito: Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aqui Jesus ensina como que a gente faz para entrar no reino de Deus. Como é que a gente pode fazer parte desse reino? E ele falou que nós devemos receber o reino como uma criança. Então, primeira coisa, a gente não deve pegar o reino, conquistar o reino. A gente deve receber o reino, ou seja, o reino está sendo nos dado. E por que como uma criança? Uma criança não tem nada para dar em troca. Se você tem um filho, você sabe, o seu filho nunca te deu nada em troca de todos os cuidados que você já teve por ele. Você paga alimentos, você paga luz, você paga água, casa, roupa, escola, passeio, férias, um monte de coisa pro seu filho. Você faz tudo pelo seu filho. E ele nunca fez nada para merecer isso, mas você continua dando e você dá com alegria porque você ama o seu filho. O seu filho está recebendo essa vida de você. A única coisa que ele precisou fazer é nascer e ser amado por você. Quando Deus fala que nós devemos receber o reino de Deus como crianças, ele está dizendo isso. Não há nada que a gente possa fazer para merecer o reino, mas ele nos quer entregar esse reino porque ele é nosso pai. Ele nos ama, ele quer que a gente participe da vida dele. Ele quer que nós tenhamos a mesma qualidade de vida que ele tem. Assim como você quer que o teu filho tenha a mesma qualidade de vida que você tem. Então, receber o reino de Deus como uma criança é entender e aceitar que a gente não pode fazer nada para merecer o reino de Deus. Nós devemos receber o reino de Deus e não conquistar o reino de Deus. Em João 3, a partir do versículo 3, está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer da água é quando a gente se batiza. Quando você se batiza, você está declarando que Jesus é teu único e suficiente Salvador. Então, nascer da água é declaração, é você dizer, você assumir que você é um cristão. O nascimento do Espírito implica uma transformação íntima, profunda da alma, do coração e da mente. Quando você nasce da água, você está declarando que você serve a Cristo. E quando você de fato começa a servir a Cristo, quando você começa a obedecer a Cristo e a ter fé em Cristo, o Espírito Santo vem e daí você nasce do Espírito. Por isso que é preciso ter o nascimento da água e do Espírito. Nós precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus. Jesus disse a outro homem: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus.
Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar para pessoas que realmente estão determinadas e decididas a fazer a vontade de Deus e a andar com Deus. Quando você decide pelo reino de Deus, você tem que se desapegar das coisas mundanas, desapegar dos velhos costumes para fazer a vontade de Deus. Pôr a mão no arado é trabalhar pelo reino. Estar no reino de Deus, entrar no reino de Deus, não é apenas desfrutar do reino, mas é colocar a mão no arado, é proclamar o reino de Deus. Então, a partir do momento que você entra no reino de Deus, você tem uma função a cumprir, você tem um trabalho a fazer. Em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem é injusto? Injusto é aquele que não foi justificado pelo sangue de Cristo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui o apóstolo deu uma lista de um monte de gente que não vai entrar no reino de Deus, que não vai herdar o reino de Deus. E ele está dizendo que muitas das pessoas que estão ouvindo o que ele está falando agora, imagina que ele está num lugar e tem uma multidão ao redor ouvindo ele. Essas pessoas que estão ouvindo ele disse que já fizeram essas coisas. Essas pessoas já foram adúlteras, idólatras, sodomitas, ladrões, mas elas foram lavadas, santificadas e justificadas, e por causa disso agora elas podem herdar o reino de Deus. Então, para que uma pessoa herde o reino de Deus, ela precisa se arrepender. Você é lavado dos seus pecados quando você se arrepende dos seus pecados. Elas precisam se santificar. O que é se santificar? É viver uma vida de obediência. Eu falei sobre santificação e purificação em um devocional, então você pode voltar atrás nos devocionais anteriores que você vai encontrar um devocional sobre isso, e daí você vai saber como se santificar e como cumprir essa ordem de Deus. Eles foram santificados e também foram justificados, ou seja, Cristo morreu por eles e eles participaram do corpo de Cristo pela fé. Mas o detalhe é que você só entra no reino de Deus por meio de Cristo. Ele é a porta de entrada, ele é o caminho. E se você não se arrepender, você está rejeitando Cristo, então você não entra no reino. Em Gálatas 5, a partir do versículo 19, ele fala mais um pouquinho sobre isso. E ele escreve assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele fala sobre herdar o reino. Só quem herda é o filho. Para que você seja herdeiro do reino, você precisa ser filho de Deus. Se você não for filho, você não herda. Deus quer que a gente participe do reino dele, não como empregado, mas como herdeiro, como filho. E o filho do rei tem autoridade também. O príncipe só não tem autoridade de fazer aquilo que o rei desautoriza. A autoridade do filho está debaixo da autoridade do pai. Enquanto nós estivermos conhecimento da palavra, cumprindo a palavra, determinando coisas que a palavra nos diz para determinar e permite que a gente determine, nós temos autoridade.
Então, Deus, ele não quer apenas que a gente viva no reino, ele quer que a gente participe do reino e que nós tenhamos responsabilidade nesse reino. Em Marcos 10, a partir do versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus está dizendo que o homem por si mesmo não pode se salvar. Lembra que o reino de Deus nos é dado, não conquistado? Então, o homem não pode conquistar o reino, ele tem que ser entregue. Nós não temos capacidade de conquistá-lo, porque só tem o reino aquele que é perfeito. Nós não somos perfeitos, então logo nós não podemos conquistá-lo. Então, como que a gente herda o reino de Deus? Por meio de Cristo, que é perfeito. Mas a questão aqui, por que ele falou do rico? Por que ele não falou de outro tipo de pessoa? Porque o rico, ele confia muito nas suas riquezas em si próprio. O rico, ele depende muito da sua riqueza, ele coloca muito foco, muita atenção nessa riqueza. E para que tu herde o reino de Deus, tu não pode depender de mais nada além de Deus. O tesouro do homem rico é um tesouro terrestre. Tem muita gente que não é rica hoje, mas o tesouro dessa pessoa está na terra. Mas ela coloca mais confiança no trabalho dela, no dinheiro dela, do que em Deus. E essas pessoas não... Se eu estou olhando para um lado, eu não posso caminhar para o outro. Se eu estou olhando para a minha riqueza material, eu não posso caminhar para o espiritual, eu não consigo fazer isso. Então a gente só consegue ter acesso ao reino de Deus quando a gente abre mão do nosso controle, quando a gente abre mão do nosso apego material e coloca a nossa confiança em Deus e passa a depender do Espírito Santo. Em Tiago 2,5 está escrito: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Então, a realidade espiritual é diferente da realidade material. Ser alguém na Terra, ter alguma coisa na Terra, não é sinônimo de absolutamente nada espiritualmente falando. Se você se apega a isso de alguma forma, esqueça, isso não vai resolver sua vida espiritual. Ele fala que para que a gente herde o reino de Deus, a gente tem que ser rico em fé. Nós precisamos ter fé e nós precisamos amar a Deus. Sem fé e sem amor é impossível entrar no reino de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você quer entrar no reino de Deus, é pedir para que Deus aumente a sua fé e te ensine a amá-lo. Em Mateus 6, a partir do versículo 9, está escrito: Vocês orem assim, Jesus ensinando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus vem para a terra para que a vontade de Deus se cumpra na terra, assim como está se cumprindo no céu. Quando o reino de Deus vem para a terra, ele estabelece o céu na terra também. Então, a função do reino de Deus hoje na terra é conectar a terra com o céu, é conectar o céu com o ser humano, é fazer com que a gente consiga se encontrar com Deus de novo. Em Salmo 145, a partir do versículo 10, Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Quem são os santos? Os santos são as pessoas que foram santificadas por Deus, quando se arrependeram e mantiveram uma vida obediente. Esses são os santos de Deus. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Então, a função dos santos que louvam a Deus é falar do reino de Deus e contar sobre o poder de Deus para as outras pessoas. Para quê? Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Filhos de Deus, os santos de Deus, devem falar do reino de Deus, devem falar do poder de Deus, para que os outros homens conheçam esse Deus e conheçam esse reino. Então, o reino de Deus é espiritual
eterno e inabalável. O reino de Deus já está entre nós, ele já está neste presente momento por meio do Espírito Santo. É a conexão do céu com os homens. A gente pode sentir o reino de Deus quando a gente sente paz, quando a gente está sentindo alegria pela nossa salvação. Isso significa que o reino de Deus está aqui, está conosco. E nós temos autoridade neste reino porque nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus. E Ele quer que nós sejamos atuantes no reino dele. Este foi o Devocional 37. Me siga nas redes sociais para acompanhar o meu trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até breve!